Quero começar este livro a salientar o óbvio. Eu vou morrer, vocês vão morrer, as pessoas que nós amamos vão morrer, vamos todos morrer. Morreram todos. E este livro é exatamente sobre este tema de que ninguém gosta de falar, mas a que ninguém consegue fugir, a morte. Quem não conhece o T.J. Klune, este autor, por favor, pegue num livro qualquer dele e vá ler, porque ele realmente é dos poucos autores que eu leio que deixa-me sempre um bocadinho de uma luz de esperança no coraçãozinho no fim de o ler. E é tão raro encontrarmos isso na literatura assim mais atual. Há sempre muito drama, mas pouca esperança. E então eu fico sempre tão contente quando sei que vai sair alguma coisa dele traduzida para português de Portugal. Já para não falar desta capa absolutamente incrível, que linda! Eu há uns anos atrás li o outro livro do autor, A Casa no Mar Cerúleo, e apaixonei-me perdidamente. Ofereci o livro a toda a gente, recomendei-o, ainda hoje o recomendo como um dos melhores livros para lerem quando estão num lugar mais negro da vossa vida, porque ele realmente aconchega-vos. É uma leitura muito segura, muito bonita, e se tiverem a oportunidade e ainda não leram, leiam, porque vale mesmo a pena. Eu quando soube deste livro, e ele não é propriamente pequeno, quis muito ler, e senti, em comparação ao primeiro, que este é um livro, possivelmente pelo tema, uma leitura mais pesada, mais de alguma forma dolorosa. É um livro que, muito mais do que fantasia, mergulha mesmo em temas e em questões que nos obrigam a refletir, que nos apertam em alguns momentos o coração, mas que ainda assim nos deixam com aquela sensação de esperança e sobretudo, é uma leitura muito leve, com personagens inacreditáveis. O enredo é centrado em Wallace Price, um advogado que é insensível, é egoísta, super solitário, não tem ninguém na vida dele, é super bem sucedido na profissão, mas a vida dele é basicamente vazia de sentido, é o trabalho e nada mais. E um dia ele morre. Do nada. Um dia sai e morre. E ele dá por si no seu próprio funeral, um funeral trágico, cómico, em que não há ninguém que queira saber realmente dele, ninguém está realmente triste por esta personagem ter morrido. E no fim do funeral ele dá por si numa casa de chá, que é uma espécie de portal entre vida e morte. Só nesta casa de chá é que ele percebe que morreu. Imaginem o que é, vocês um dia acordam e estão mortos. Há muita angústia, muita revolta, ele não aceita muito bem esta ideia de morte, ele não quer realmente morrer, começa a ler a vida dele até ali de uma perspectiva diferente, o que faz também com que a personagem se vá transformando ao longo do livro e nós acompanhamos este desenvolvimento da personagem. Nesta casa do chá, ele vai conhecer outra personagem, um homem, que é o Hugo, que é a personagem responsável por ajudar os falecidos a aceitarem a morte e a passarem para o próximo estado da existência. E nós então vamos acompanhar basicamente o dia-a-dia do Wallace nesta casa do chá, com uma série de outras personagens, nesta questão de como é que ele vai conseguir aceitar que está morto quando só agora é que percebe que não viveu. Damn! A evolução da personagem ocorre de forma muito gradual, através de encontros e experiências que acabam por o confrontar a pensar na experiência que ele teve enquanto vida e em tudo aquilo que ele não aprendeu, em tudo aquilo que ele não viveu. O livro acaba por ser toda uma narrativa até espiritual, diria mesmo espiritual, em que a Casa do Chá é quase uma metáfora entre passado e futuro, entre conhecido e desconhecido. E que acaba por ser não só uma casa super acolhedora de um mundo fantástico e incrível, muito bem construído, by the way, mas que funciona quase como uma personagem por si só. O tema central do livro é claramente a morte, mas a forma como o autor a aborda eu adorei. Pessoalmente é a minha cara, não tem nenhuma conotação religiosa. A forma como ele aborda a morte é de uma perspectiva muito espiritual. E eu acho que isto tem a ver com a experiência do autor. Eu creio que ele lançou este livro após ter perdido alguém muito próximo e ele debateu-se muito com esta questão da aceitação e do luto. Realmente perder alguém é muito difícil e depois, dependendo da forma como a pessoa falece, ainda mais difícil é. Portanto, eu gostei muito da perspectiva sobre a morte do autor neste livro. Em vez de a tratar quase como o fim, assim de uma forma muito sombria, ele acaba por apresentar a morte como uma oportunidade de crescimento, mas sobretudo de redenção, e eu adorei. E mesmo a Casa do Chá não é em nenhum momento um lugar de sofrimento, um lugar quase opressivo. É um lugar de reflexão, de paz, de acolhimento, mais numa perspectiva em que as pessoas
consigam, de alguma forma, reencontrar-se com os seus arrependimentos e encontrarem paz. Uma das coisas que eu adorei neste livro, tal como no anterior do autor, são as personagens. São hilariantes. O próprio Wallace, o protagonista, no início eu achei-o insuportável, mesmo aquele homem que é tipo, apetece-me apertar-lhe o pescoço de tão vazio que ele é, mas depois ao longo do desenvolvimento dele nós começamos a ganhar um carinho incrível. A partir do momento em que ele se começa a tornar vulnerável e nós começamos a conhecer mais a personagem e ele se começa a redimir, nós só queremos pegar nele ao colo, basicamente, e revemos-nos muito na personagem dele, ou pelo menos isso aconteceu comigo. Há outras personagens incríveis, há um avô neste livro incrível, um cão, mesmo a personagem de May, que é uma personagem que é a personagem que o vai buscar ao próprio funeral, é incrível. E outra das personagens, que possivelmente foi a personagem que mais me marcou neste livro, que foi o Cameron, que é uma personagem que se suicida, e a forma como o tema do suicídio foi tratado pelo autor, parabéns, porque é um tema muito tabu, muito doloroso. Quem conhece ou lidou já com situações destas sabe que muitas vezes é muito traumático, envolve temas como muita culpa, medo, ansiedade. É difícil, é um tema difícil de falar, quanto mais de escrever um livro sobre. E a forma como ele tratou esta personagem e a família da personagem, há muito esta questão que infelizmente ainda existe de se culpar a pessoa que se suicida, e isto tem muito a ver com religião, obviamente, e aqui o autor fala mesmo nesta questão de que, de alguma forma, não é garantido à pessoa que se suicida um lugar no céu, e que ainda há pessoas que dizem isso aos próprios familiares. Portanto, imaginem só perderem alguém que amam para o suicídio e depois ainda terem que ouvir que ele não vai encontrar paz porque tomou essa decisão. É inacreditavelmente doloroso sequer imaginar isto, quanto mais viver. E a forma como o autor trabalhou este tema foi para mim um dos pontos altos do livro. Eu emocionei-me. Houve muitos momentos neste livro em que eu chorei, porque me tocou em diferentes experiências que eu já tive, e emocionou-me o cuidado que ele teve a escrever sobre estes temas, sobretudo. E o embalo, de alguma forma, que ele me deu, não sei, senti-me mais quentinha. Mas realmente são temas, dependendo da fase em que vocês estão de vida, ainda assim são temas muito dolorosos. Eu não sei até que ponto é que, lá está, é uma experiência pessoal, cada pessoa sabe de si, cada pessoa conhece o suficiente para saber se está preparada ou não para ler isto. Apesar de ele ter tido muito cuidado, ainda assim eu senti que ativo aqui alguns triggers meus, portanto tem aqui o meu aviso. Em termos de linguagem, o livro tem uma linguagem muito fluida, muito leve, muito acessível, torna tudo muito envolvente, muito fácil de ler. Eu acho que tem um equilíbrio excelente, seja entre diálogos das personagens muito afetuosos, que é uma delícia sempre de ler isto, sendo em momentos de introspeção das personagens, cenas de interação em que acontecem realmente várias coisas, eu adorei. É sobretudo um livro de fantasia, mas que apesar desta questão de sobrenatural e de fantasia, é muito mais do que isso. É incrivelmente realista na forma como aborda a natureza humana, as emoções, a forma como nós lidamos com a morte e com o luto. Cria espaço para reflexão, para discussão, sobretudo, sobre estes temas, que são evitados e desconfortáveis no dia-a-dia, mas que efetivamente ninguém pode fugir deles porque vai-nos calhar a todos na rifa. Eu acho realmente que estes temas têm que deixar de ser tabus, porque quanto mais se fala, o medo cala-se um bocadinho mais, pelo menos eu sinto isso. Se já leram ou se estão a pensar ler, digam-me aqui em baixo, por favor, nos comentários. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar like, ativar o sininho, essas coisas todas. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.